Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês preferirem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. A lição que eu trago hoje é a lição de número 10, e a mesma traz como título: Nossa segurança vem de Deus. Amém? Mas antes da gente começar a tecer pautas, aplicações e deixar aqui para os nossos lindos e perfumados professores e professoras do nosso ministério, meus agradecimentos vai para o meu Deus, claro, em primeiro lugar. Sem Ele nada disso seria possível. Então a Ele toda honra, toda glória, louvor e exaltação sempre. Também aos meus diretores aí da nossa EBD Adelphi, nas pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, pastor Ricardo, as secretárias Luciana Salles, Célia Ferreira e Giane de Paula, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Meu estimado pastor presidente, claro também, pastor José Carlos, muito obrigado pela confiança e credibilidade de nos permitir, através do canal EBD Adelphi, fazer uso de ensinamentos pautados e centrados dentro das nossas lições. E isto acaba, com certeza, trazendo o Edificando Vida através da palavra, tanto para os nossos alunos, professores e amigos que nos acompanham aqui com toda a propriedade. A vocês, amigos, claro, não posso deixar de pedir, seu like é muito importante. Por favor, deixe o seu like aqui, tá? Ele fortalece o canal com toda a propriedade. Por favor, se inscreva também se você não é inscrito, ok? Acione o sininho e fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia aqui, tá? Todas as semanas, tá bom? No final eu quero fazer um anúncio aqui sobre o meu pastor presidente. Como vocês sabem, ele é escritor, tá? Eu estou só apresentando aqui as obras que ele já redigiu. Dentre os seus 12 livros lançados, eu trouxe 4 aqui. E o último lançamento, esse aqui, o mais novo filho dele, tá? Valores perdidos dentro da casa, tá? Força extraída da fraqueza, ficção ou realidade, caráter indefinido, escolha trágica, um livro que é uma bênção assustadora. E é claro, um relançamento, transforme suas perdas em conquistas. Pastor, como é que eu faço para adquiri-los? Por aqui mesmo, através do nosso comentário lá embaixo, você pode entrar em contato conosco, tá? E fazer o seu pedido, que, é claro, daremos um jeito de fazer com que o livro chegue em suas mãos, tá bom? Vou disponibilizar também o contato dele, e aí você pode estar falando diretamente com ele. Falou? Então, no final eu dou uma reforçada, como eu disse que ia falar, mas acabei antecipando o assunto. Mas no final, se eu lembrar, a gente dá mais uma reforçada, tá bom? E aí você pode fazer a sua aquisição dessas obras que aqui estão. Então, Deus abençoe, meu pastor presidente. Vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, o nosso texto áureo aqui, ele diz o seguinte: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Que coisa interessante, a gente observa Jesus aqui falando para os seus discípulos: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. E a segunda declaração, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, Jesus deixa claro que a vida não se consiste apenas nos valores que se adquire ou que se possui. Tem muito mais coisa aí dentro. Por isso que o autor coloca aqui na sua verdade prática, dizendo que a nossa esperança, tá? Nós não podemos colocá-la, como ele declara, né? Não colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim Deus. Pegou? Pois é. E aí a gente vai para a nossa leitura diária, tá? A nossa leitura diária, eu vou ler apenas as descrições para a gente ganhar tempo. A primeira delas é uma pergunta: onde está o vosso coração? A segunda: contente em toda situação. A terceira: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A quarta: não coloque o coração nas riquezas. A quinta: rico, mas insensato. E a última delas: quem ama o dinheiro nunca se farta. Olha que coisa interessante, né? Quem ama o dinheiro nunca se farta, tá? Todas elas aqui têm aqui a descrição, a referência bíblica, você pode estar fazendo uma análise melhor ainda, tá? E fazendo aqui a sua conclusão dessa leitura.
tá? Muito boa. Mas a nossa leitura bíblica em classe também merece muito a nossa atenção. Eu separei aqui dentro da leitura alguns pontos para a gente ganhar tempo, né? E fazer uma síntese do assunto e deixá-lo aqui, haja visto que é mesmo que se encontra em São Mateus capítulo 6, versículos 19 e 27, é muito sugestiva em relação justamente a essa questão dos valores, tá? Que devemos ter para gozar da segurança literalmente de Deus. Ele começa colocando aqui duas pautas em evidências. Primeiro, não ajuntar tesouro na terra. A segunda, ajuntar tesouro nos céus. A razão de ajuntar tesouro nesses dois lugares, na terra, ele diz para não ajuntar em razão da traça, em razão do ferrugem e em razão do ladrão. No céu ele diz que não tem problema com ferrugem, não tem problema com traça e não tem problema com ladrão. Então Jesus aponta onde o local do nosso tesouro deve ser alocado, céu, ok? Com muita propriedade. Por que Jesus diz isso? Porque ele declara dizendo que aonde estiver o vosso tesouro, ali vai estar o vosso coração, tá? Com toda a evidência, inclusive foi a pergunta da leitura diária, a primeira pergunta: onde está o vosso coração? Pois é. Então aqui temos a resposta, né, com toda a evidência, tá bom? Depois ele declara dizendo que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso é lindo, né? Isso é extraordinário. Mas em seguida ele diz que, porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Olha que coisa assustadora. Se, portanto, a luz que em ti há, isso aqui é a luz própria, né? Se a luz que em ti há são trevas, que coisa! Quão grande serão tais trevas, quão terríveis serão tais trevas, pelo amor de Deus. Jesus é muito extraordinário nisso aqui, meu Deus. E ele coloca uma outra descrição, que não se pode servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon, porque você há de odiar um e amar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Jesus é clássico nessa declaração, meu Deus do céu. Outra pauta importante que Jesus deixa nesse ensinamento é que não devemos andar cuidadosos, ansiosos com o que haveremos de comer, de beber ou de vestir. Isso é extraordinário, pelo amor de Deus. Ele coloca até o exemplo aqui, né? Olhai para as aves, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam, mas Deus cuida dela e as alimenta. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Tá bom? Então, essa pauta bem sucinta está aqui dentro da leitura. Você pode utilizar se desejar. Saindo dela, a gente chega então no nosso plano de aula, tá? Bom, dentro do plano de aula, o autor tem a sua própria introdução dentro desse plano. Olhando para dentro dessa introdução do plano de aula, eu destaquei 4 observações. A primeira delas, não podemos colocar a nossa confiança nos bens materiais. Jesus deixa isso muito claro na leitura bíblica em classe. Não devemos, ok? Segundo, a nossa confiança deve estar em Deus, deve estar centrada, pautada, direcionada para Deus com toda a evidência. Isso é extraordinário também. Muito bem, a terceira, o Deus Todo-Poderoso não concorre com nenhuma outra divindade. Isso é assustador. Por quê? Eu me lembro do profeta Isaías, quando ele declara que nem antes, nem depois, nenhum outro Deus se formou. Deus é único. Deus é único, com toda a evidência. Deus não disputa espaço com divindade nenhuma. Deus não disputa espaço com ninguém. Por quê, pastor? Porque o profeta Isaías também diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então não dá para servir a dois senhores.
Meu Deus do céu, isso é lindo. Número 4, ou quarta observação. Portanto, ele deve ser o único Senhor do nosso coração. Isso é lindo, né? É lindo demais. Desculpa. Isso é lindo demais. Bom, então a gente sai da introdução e entra nos objetivos. O primeiro deles, contrastar. O segundo, descrever. E o terceiro, demonstrar. Contrastar o que, pastor? A riqueza do céu com a riqueza da terra. Praticamente a gente já viu, né? Mas a gente vai continuar apresentando muito mais pautas aqui dentro. Segundo, descrever a idolatria ao dinheiro. É um perigo assustador idolatrar o dinheiro. Quem idolatra o dinheiro não quer nem saber de Deus, quer saber só do dinheiro. Dinheiro traz prazer, traz alegria, traz satisfação, mas quando acaba, traz dor, decepção, desespero. Pois é. E aí? Por isso que Jesus é clássico, né? Não ajunta aqui. Não se preocupa somente em ajuntar aqui, querido. Ajunta lá em cima. Jesus não está proibindo ninguém de ter dinheiro, não. Ele está dizendo, aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Pegou? Pois bem, demonstrar a quietude espiritual em Deus. Bom, eu vou usar uma outra palavrinha mais fácil, né? Demonstrar a tranquilidade espiritual em Deus. Pegou? Quietude é isso. Viver tranquilo, calmo, sereno na presença de Deus. Bom, e aí a gente chega na motivação. Eu tomei a liberdade de pegar mais alguns pontozinhos de todo o conteúdo, joguei aqui dentro, fizemos uma junção de tudo e ficou mais ou menos assim. Uma das marcas dos tempos atuais, é claro, é ele que está dizendo ainda, uma das marcas dos tempos atuais é a ansiedade. Jesus diz, não andeis preocupados, não andeis ansiosos. Jesus é extraordinário, né? A inquietude está presente em todas as esferas do ser humano. Ou seja, está presente em todas as áreas do ser humano, com toda a evidência. Por conta disso, ele coloca para a gente também, junto com essa correria, tá? Vem o estresse, vem a assoberbação das coisas. Teremos até dentro da lição o exemplo de Marta. Eu costumo chamar que quem vive como Marta viveu, recebendo Jesus em sua casa e se preocupando com os seus afazeres, eu costumo chamar que quem tem isso tem síndrome de Marta. Tem crente com síndrome de Marta, né? No mundo já tem uma penca, então não precisa nem dizer, né? Pois bem, o que é isso? Também com tanta correria, com essa inquietude e essa ansiedade exacerbada, tá? Só demonstra que quanto mais apegado às coisas da terra, mais inquieta e ansiosa a alma humana estará, diz o autor. Coisa linda demais. Quanto mais você se apega, tá, às coisas desta terra e se deixa levar pela inquietude, pela ansiedade, quanto mais isso acontece, mais distante você fica de Deus e a tua alma fica cada vez mais ansiosa, mais inquieta, desejando mais, querendo mais. Pois é, nunca se farta. Pois bem, nesse sentido, compreender a riqueza do céu frente à da terra é a base para se viver essa tranquilidade espiritual. Compreender a riqueza do céu é essencial para eu conhecer a tranquilidade, tá? Porque a da terra não me traz tranquilidade, a da terra me traz preocupação, a da terra me traz pavor até. Posso até ter prazer em muitas coisas, posso até fazer um cruzeiro e me sentir bem para toda a vida, mas entenda, são prazeres terrenos e passageiros. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, né? Então, eu preciso entender que a riqueza do céu frente à da terra é muito mais importante, e a riqueza do céu vai me fazer viver tranquilo, calmo, sereno diante de Deus.
Tá? Viver essa quietude em Cristo significa se tornar mais sábio para solucionar questões difíceis que se colocam diante de nós. Coisa linda demais. Amém? Pois bem, querido, fechando aqui praticamente já o plano de aula, duas palavrinhas, tá? Duas lições. A primeira delas, não perca o foco. Segundo, para o nosso bem. Como assim? Não perca o foco para o seu próprio bem. Qual é o foco? O céu. Não perca o foco. Não perca Jesus de vista. Não perca os ensinamentos. Não perca a orientação para o teu próprio bem. Falou? Muito bem, e aí a gente sai e entra literalmente na introdução da lição. Quando chegamos aqui, o autor diz que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Já vimos isso, né? Pois bem, nós colocamos uma pauta bem sucinta do lado, tá? E aí você pode utilizar se você desejar. Nossa esperança deve estar centrada, pautada em Deus e não nos bens materiais, ok? Segundo, Jesus deixou isso muito claro ao parafrasear sobre o volumoso Sermão do Monte. O que? No Sermão do Monte, ele mostrou fatores dentro da lição hoje, como, por exemplo, sobre dinheiro, tesouro e ansiedade. Importante frisar, senhoras e senhores, que apesar de falar sobre bens materiais, Jesus não nos proíbe de tê-los, ok? Mas ele evidenciou que o nosso coração não pode estar apegados a eles. Falou? É isso. Por que o meu coração não pode estar apegado a eles, pastor? Porque são materiais, passam, são consumidos ou são roubados. Jesus está apenas cuidando de você, pelo amor de Deus. E para finalizar aqui a introdução, o autor mesmo declara dizendo que o amor ao dinheiro, tá, é a raiz de todos os males. Pauta essa extraída do que Paulo escreve para Timóteo em sua primeira epístola, capítulo de número 6, versículo de número 10. Pegou? Então utiliza, querido, deixa Deus te usar. Vamos para o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição vai falar sobre riqueza do céu e riqueza da terra, tá? O primeiro ponto de abordagem aqui, o número 1, uma conciliação impossível, pelo amor de Deus, uma conciliação impossível. Por quê? Nós colocamos uma nota aqui, antes da gente entrar na pauta do autor. A nota diz o seguinte: quem procura servir a Deus e as riquezas, quem procura servir a Deus e as riquezas, quem procura os tesouros do céu e da terra, quem busca amar a Deus e ao mundo, jamais terá sucesso. Que é isso? Pois tais pensamentos, senhoras e senhores, não são conciliáveis. Ok? Não são conciliáveis. Para fechar isso, frear essa ideia, usamos o argumento de Tiago quando diz: quem se constitui, quem se diz amigo do mundo, se constitui, se faz inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Coisa extraordinária. Essa fala última da descrição que coloquei aqui leva-nos a ver o que o autor diz na sua pauta com toda a evidência. O que ele diz? Ele começa dizendo: já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos ser dominado pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 16. E aí eu peguei o 15 e eu trouxe ele de volta para a gente ter uma compreensão melhor desses argumentos, se bem que não precisa, né? Mas vamos lá, olha o que diz o 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Ah, pelo amor de Deus, isso é lindo demais.
com tanta declaração assim? Pelo amor de Deus, né? Mas ele traz uma pauta importante também, dizendo que esta realidade foi vista em Jesus quando foi alocado para viver ou passar pelo processo do deserto. Pois é, Mateus capítulo 4, versículos de número 1 a 11, conta o enredo dessa história, Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo cão. Pois é, quando chega lá, o inimigo oferece a Jesus todos os reinos da terra. Jesus de imediato, diz o autor, rejeitou a proposta, tá? E, claro, mostrou que o seu coração não estava preso naquilo. Claro, claro, claro. Através dessa atitude de Jesus, observa isso, através dessa atitude de Jesus, nós aprendemos literalmente a enfrentar as adversidades. Ele continua dizendo, por esta razão fez questão, aí digo eu aqui com toda a evidência, de mostrar onde estava o verdadeiro foco de sua fidelidade e adoração. Jesus vai mostrar onde está o verdadeiro foco de sua fidelidade e adoração. Pelo amor de Deus, gente. Ah, pastor, como assim? Quando Satanás manda ele se jogar, o que ele diz? Não tentarás o Senhor teu Deus, fidelidade. Quando Satanás pede para ele se dobrar e se adorá-lo, né? Se prostrar e adorá-lo, o que Jesus diz? Adorar é somente. É ou não é? Fidelidade e adoração. Pauta linda. Ou seja, com esta atitude, Jesus nos leciona a pauta da fidelidade e o desapego ao materialismo. Pegou, querido? Pelo amor de Deus. É como diz o autor, o crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a mamão. Pauta, São Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Dá uma passadinha lá. Tá aqui na leitura bíblica em classe, ok? Finalizando, o autor da lição declara que olha só, se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus. Se o meu coração, se o teu coração não estiver purificado pelo sangue do Cordeiro, andaremos na contramão, andaremos fora do sistema, andaremos fora da direção de Deus com toda a propriedade. É isso que ele está dizendo, querido. Pegou? Meu Deus do céu. Amém? É muito bom isso aqui, né? Essa pauta aqui tá ótima, tá linda demais. Tá bom? Bom, já que não pode servir a Deus e a mamão, mamão que é uma palavra de origem aramaica, cujo significado é literalmente dinheiro e cobiça, então automaticamente eu preciso entender que Jesus está me lecionando a olhar para cima, a direcionar para lá todo o meu trabalho, a juntar tesouro lá em cima. Falou? Pois bem, querido, fique à vontade, vamos para o número 2. Tesouros da terra e tesouros do céu. Vamos lá. O autor começa a sua pauta dizendo que Jesus ele não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Por quê? Eles davam ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Nós colocamos uma pauta dizendo que, de fato, Deus não desaprova a riqueza de ninguém. Se não fosse assim, ele não permitiria que ninguém chegasse a essa posição de rico. Todavia, o que Deus desaprova, sim, é a avareza, a ganância, a falta de foco destes elementos nele, que é o beneficiador deles com toda a propriedade. Então, é isso que Deus desaprova. Por isso que Jesus confronta literalmente os escribas e fariseus e ensina aos discípulos que esse tipo de comportamento era errado, ok? Quando Jesus os confronta, Jesus faz distinção literalmente entre a riqueza do céu e a riqueza da terra, ok? E claro, Jesus ele vai mostrar que os bens materiais, tá, não são um sinal, tá, de que Deus está aprovando, calma aí pastor, vai entrar em choque, entra não, de que Deus não está aprovando as nossas atitudes e conduta, pega a visão, atitudes e conduta, ok? É isso aqui, tá bom? Por quê, pastor?
Porque os tesouros, as riquezas e os bens materiais, já está mais do que claro na lição, na leitura bíblica, já está mais do que claro que são bens materiais transitórios, são passageiros, ok? Podem ser destruídos pela traça, pelo ferrugem, podem ser levados por ladrões com toda a propriedade, como vimos na leitura bíblica em classe. O autor apresenta que muitos destes, na sua pauta, já foram e vão continuar, digo eu, deixando a pauta dele mais sucinta, continuar sendo vítimas da quebra da bolsa de valores, ou da quebra na bolsa de valores, de sócios desonestos e, é claro, de golpes. Vão continuar, ok? Com toda a propriedade. Então, para preservar, para cuidar dos seus, Jesus disse que o nosso tesouro deve ser guardado lá no céu, ok? Ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde o ladrão não mina e nem rouba, lá no céu. É onde Jesus diz que devemos guardar o nosso tesouro, ok? Por quê, pastor? Jesus estava e ainda está dizendo, digo eu com toda a propriedade, que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e de sua justiça. Estamos estudando sobre o que mesmo? Valores do reino de Deus. Pois é, que coisa, né? Então, devemos... os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e de sua justiça. Coisa linda. Por quê, pastor? Porque ninguém vai levar nada deste mundo. Jó afirmou com toda a propriedade: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. Ele faz uma alusão: do pó eu vim e ao pó eu vou retornar, com toda a evidência. Não adianta que lá você não vai levar bens materiais. Isso aqui não é cultura egípcia, onde o faraó levava a sua riqueza para que no além-morte ele pudesse apresentá-la e alcançar a eternidade. Não, negativo. Os que possuíam bens, construíam tudo, levavam para chegar lá e não. E os pobres iam tudo para o inferno, né? Mentalidade. Ainda bem que o evangelho é diferente, né? É mais fácil, o pobre que não tem nada, ele está no reino do céu, como o caso de Lázaro, como o rico que tinha tudo foi para o inferno. É diferente, pois é totalmente diferente. E Jesus ele é muito clássico, né? Muito clássico em relação a essa apresentação. Por quê? Porque ele vai dizer que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pois é. Bom, fechando aí, número 2, tesouros da terra e tesouros do céu, a gente parte então para o número 3. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Vamos lá. Bom, o pensamento dos fariseus, escribas, foi revelado, o que eles pensavam sobre a riqueza. E nós colocamos uma pauta dizendo que Deus não desaprova. Se Deus desaprovasse, ele não permitiria que ninguém chegasse a essa posição. Aqui nessa pauta, o autor coloca que Jesus ele não estava condenando adquirir bens materiais. Pois ele não estava condenando adquirir bens materiais. Pois muitos homens de Deus possuíam riquezas. Ele traz aqui como exemplo Abraão e traz como exemplo Isaac, Jacó e Salomão. Tomamos a liberdade de melhorar um pouco mais, acrescentando mais alguns assuntos, e colocamos assim: não há mal nenhum em fazer uso dos bens ou riquezas, pois tudo vem de Deus, como já disse até. Aqui temos um exemplo. As filhas de Labão sabiam que a riqueza do seu pai vinha de Deus. Davi também tinha essa consciência. Salomão é prova disto categoricamente. Por quê? O rapaz, quando ora a Deus pedindo sabedoria, Deus vai lhe dar sabedoria e vai lhe acrescentar ainda a sua riqueza e a sua fama por conta do que ele pediu. Deus mesmo lhe disse: você poderia me pedir qualquer coisa, mas como você me pediu sabedoria,
toma sabedoria, ok? E em cima disso, Deus ainda continua abençoando mais a vida de Salomão. Então, Deus não desaprova. O que Deus desaprova é aonde o teu coração é colocado, ok? Mas você é livre para colocar o seu coração onde você quiser, ok? Quem vai ser condenado não sou eu, é você que está colocando o seu coração, então o alerta fica, tá bom? Bom, queridos, eu acredito que não há nem mais necessidade da gente continuar, a gente parte aqui para o tópico de número 2. Bom, queridos, então saindo aqui do tópico de número 1, a gente entra dentro do tópico de número 2, ok? A idolatria ao dinheiro. Bom, os 3 pontos de abordagem do autor, o primeiro deles é o coração no lugar certo. O segundo é idolatrando a mamon e o terceiro a riqueza condenada por Cristo. Bom, dentro dessas 3 abordagens aqui nós teremos algumas pautas que o autor fornece para a gente. E ele começa a primeira dizendo o seguinte: nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Observe isso. Nossos corações, o meu coração e o teu coração, não pode estar apegado às coisas deste mundo. Que coisas, pastor? Coisas materiais, coisas físicas, tá? Oferecidas por aqueles que automaticamente fornecem-nos a capacidade de ajuntar tesouros aqui na terra. Haja visto que essa é uma das grandes prioridades do ser humano, ajuntar o máximo possível de bens para que ele possa viver bem. Somente aqueles que realmente não conseguem é que se abdicam disso, mas quem tem a capacidade de correr atrás, de gerar, de produzir, o faz com toda a propriedade. E acaba se prendendo, se mantendo preso a essa busca incansável de aumentar, de conseguir e de obter bens materiais. Seu coração passa a ficar focado nessas coisas, tá? É um desejo humano, não tem jeito. Mas ele começa a pauta aqui colocando em evidência o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina, está escrito aqui na leitura bíblica em classe com toda a propriedade, que não devemos ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar no céu. E Jesus ele explica por que não devemos ajuntar na terra, porque a ferrugem, tá, a traça e o ladrão vão dar um jeito de acabar com esse tesouro. Todavia, quando você ajunta no céu, você está isento de traça, ferrugem e ladrões. Então aqui, o nosso coração no lugar certo significa, como diz o autor, não está apegado às coisas deste mundo. E pega mais, diz ele, por que meu coração não tem que estar apegado? Porque em breve a minha esperança vai se concretizar. A minha confiança diz que Jesus vai voltar de acordo com o que está escrito na palavra, com o que Jesus afirmou que ele vai voltar. Deixa muito claro, a nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. E eu observo isso lá em João 14, versículo de número 1 a 2. Com toda a propriedade, Jesus diz: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há moradas. E por causa disso ele diz que vai voltar e vai nos levar para ele mesmo. Ok? Então essa é a nossa esperança. Então aonde tem que estar o meu coração, pastor? Teu coração tem que estar no lugar certo. Tem que estar na pessoa certa. Tem que estar apontando para a pessoa certa, que é Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, ok? Jesus breve vem, Jesus vai voltar para arrebatar uma igreja que tem o seu coração no céu. Jesus vai voltar para buscar uma igreja, levar a igreja, tirá-la deste mundo, ok? Então, coloque o seu coração no lugar certo. Mas entenda uma coisa, por ocasião do arrebatamento, transformação de corpo, encontro com Cristo nos ares,
passaremos por uma avaliação, um breve julgamento de obras. Está escrito aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Então, querido, é por isso que o teu coração precisa extremamente estar no lugar certo. Por quê, pastor? Porque também teremos que dar conta. Ele usa aqui a parábola, do mordomo infiel, onde o elemento recebe um talento e com o mesmo ele o enterra, ainda julgando o seu senhor. Ele não agiu como os demais que receberam talentos a mais que eles, o que recebera 5 e o que recebera 2. Ambos trabalharam e granjearam outros talentos. O que Jesus está colocando em evidência aqui? Eu te salvei, mas eu te dei talentos para você levar o meu nome e fazer a minha obra. É por causa disso que você vai ser avaliado. Mas entenda isso. O meu coração precisa estar no lugar certo. Eu começo a entender que o elemento que granjeara 5 com os 5 que ganhara, produzindo 10, ele entendeu que independente do seu senhor ser julgado como o primeiro julgou, como mal, automaticamente ele entendeu que tinha a obrigação de produzir, e é o que nós temos que fazer com aquilo que Jesus nos deu. Amém? Então não seja como o mordomo infiel, seja como os outros 2 que produziram, granjearam, trabalharam, faça a obra, ok? Se entregue literalmente, deixa Jesus ser Deus na tua vida, Senhor da tua vida, pauta da tua vida, aplicação da tua mensagem. Deixa Jesus ser realmente o lugar certo do teu coração. Amém? Porque se Jesus for o lugar certo do teu coração, e o céu for o teu destino, e o céu for o teu cofre, onde você guarda o teu tesouro, você não vai ter tempo para se render a Mamon. Ponto de número 2, idolatrando a Mamon. Veja isso. Nesse ponto aqui, o autor ele coloca Jesus fazendo uma chamada. Jesus nos chamando a tomar uma decisão. Olha o que ele coloca. Cristo nos chama para uma tomada de decisão. Por que ele faz isso? Ele coloca 2 perguntas bem importantes e interessantes que praticamente já foram aludidas aqui desde o início desta lição. Mas as perguntas a gente vai ler para vocês. A primeira delas, ajuntar tesouro na terra ou no céu? A segunda, servir a Deus ou a Mamon? Veja bem, quando eu disse que o teu coração está no lugar certo, você não tem tempo automaticamente para se render à idolatria de Mamon. Por quê? Porque você sabe que não tem que ajuntar tesouro na terra, foi o que Jesus disse. Você sabe que não tem que servir a Mamon, foi o que Jesus disse. Você sabe que tem que servir a Deus. Nós vimos aqui uma pauta que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. O inimigo lhe oferece todos os gênios da terra, e quando o inimigo lhe oferece tudo, Jesus rejeita a proposta do inimigo, e Jesus automaticamente nos ensina aqui o segredo da fidelidade e da adoração, e também nos leciona que não temos que estar apegado, ou seja, às coisas materiais. Jesus nos dá uma lição extraordinária, e eu começo a entender com toda a propriedade que tenho que ajuntar tesouro no céu, que tenho que ajuntar tesouro no céu, e pronto, servir somente a Deus. O exemplo de Jesus coloca em evidência que a fidelidade de Jesus colocou Jesus aonde Jesus deveria estar, no lugar da adoração, e Jesus nos leciona: seja fiel e adore, independente das circunstâncias. Pois bem, ele aqui nesse tópico fala sobre dedicação. Ele diz o seguinte: lembre-se de que a dedicação a um destes, ou seja, a tesouros na terra ou a Mamon, a dedicação a um destes, a tesouros nos céus ou servir a Deus, a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro. Isso aqui é extraordinário, pelo amor de Deus.
Que é isso? E ele continua dizendo, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-las. Eu falei aqui no tópico de número 1, veja por quê. Quem procura servir a Deus e as riquezas, quem procura os tesouros do céu e da terra, quem busca amar a Deus e ao mundo, jamais terá sucesso. Coisa extraordinária isso aqui. Então não tem como harmonizá-las. E ele continua dizendo que nosso coração não pode estar dividido. O meu coração, o teu coração não pode estar dividido entre as coisas terrenas e as coisas espirituais. Pega a visão, crente, pelo amor de Deus. Ok? E temos aqui ainda uma pauta que eu coloquei, o perigo. Claro que eu estou usando o argumento do autor. Ele diz, no momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, olha só, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidos. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é muito importante, ok? Deus deseja a lealdade do seu servo. Então, se Deus deseja, Deus quer a lealdade dos seus servos. Se Deus quer a lealdade dos seus servos, pega isso aqui, pelo amor de Deus. O que, pastor? Você não pode estar comprometido com as coisas da terra. Você não pode escolher entre os bens materiais somente e deixar Deus de lado, porque isso gera desconforto e compromete a espiritualidade. Pega a visão, pelo amor de Deus. Meu Deus, para a gente terminar e fechar essa pauta, ele diz aqui, quem conhece a Deus de modo pessoal, jamais, quem conhece a Deus de modo pessoal, jamais fará a escolha errada. Se você conhece a Deus de forma pessoal, você sabe que não pode escolher a coisa errada. Por quê? Porque, meu Deus do céu, se Deus abomina a idolatria, é esse sentimento que eu tenho que ter. Aquilo que Deus não gosta, automaticamente eu tenho que ser como Ele. Eu não posso gostar daquilo que Deus não gosta. Pega a visão. Eu não posso fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Mesmo que livre seja para escolher, eu preciso escolher a coisa certa. Jesus aqui não está obrigando ninguém, Jesus aqui está trabalhando com livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo que trabalha com livre-arbítrio, ele te dá a liberdade de escolher. Jesus não condena a riqueza de ninguém, Jesus condena o comportamento que os elementos têm em relação às riquezas. Pega a visão, o comportamento que as pessoas têm em relação às riquezas, principalmente as pessoas que automaticamente não têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, elas se entregam totalmente ao prazer dos bens materiais. Essas pessoas mostram claramente para nós que não tem qualquer comprometimento com Deus e estão pouco se lixando para Deus. E não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você seja um miserável espiritualmente. Deus quer que você seja rico da graça, rico literalmente da presença de Deus. Seja mais importante nessa área, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar. Pelo amor de Deus, quem conhece a Deus de modo pessoal, jamais fará a escolha errada, ok? Em Êxodo 23, ele coloca para a gente, Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Ele faz uma alusão entre essa escolha, entre essa idolatria aos bens materiais, ou seja, o dinheiro acaba se tornando um Deus para essas pessoas que são gananciosas, avarentas e que dão a ele o lugar de Deus. Pega a visão. Amém? Bom, número 3. No ponto de número 3, a riqueza condenada por Cristo, ou a riqueza condenada pelo Senhor. Na parábola do rico insensato, ele traz para a gente 3 erros cometidos pelos homens. 3 erros cometidos pelos homens. Obviamente percebe-se que são 3 erros cometidos pelo próprio jovem rico insensato. Como assim, pastor? O primeiro deles, achar que a alma
Olha só, achar que tudo que a alma precisa são os bens materiais. Achar que tudo que a minha alma precisa são os bens materiais. Isso é um erro. E ele extrai literalmente dessa parábola do rico insensato, né? Porque era assim que esse elemento pensava. Segundo erro, entender que a essência da vida se consiste nos bens materiais. Olha que coisa, né? Entender que a essência da vida se consiste nos bens materiais. O texto áureo da lição é muito expressivo. Olha o que Jesus disse no texto áureo. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olha a segunda parte, concordando. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então quem pensa dessa forma, quem entende dessa forma, que a essência da vida se consiste nos bens materiais, está equivocado. Jesus disse, não se consiste nos bens. Número 3, acreditar que poderia viver tempo suficiente para usufruir desses bens, para desfrutar das coisas materiais, que iria viver tempo suficiente. Ah, meu Deus do céu! E ele continua na pauta dizendo, se esquecendo que logo seria intimado a comparecer diante de Deus. Não vai dar tempo de viver tudo. As pessoas constroem impérios, né? E não, às vezes não usufrui de nada. E às vezes quem herda destrói tudo. Adiantou alguma coisa? Não estou dizendo que você não tenha que acumular bens, riquezas, não. Jesus não está dizendo isso também, não. Jesus está nos ensinando a dizer que o nosso coração não pode estar pegado a isto. Que o nosso verdadeiro tesouro não são os bens materiais. Não. Jesus está nos ensinando que os verdadeiros bens são espirituais. Ok? Não ajunteis tesouro na terra. Porque tesouro na terra vai ser consumido. Tesouro na terra vai te colocar diante daqueles que são golpistas. Dinheiro na terra vai chamar a atenção de ladrão. Dinheiro na terra vão trazer pessoas para arrancar de você o que você tem. Ajunte no céu. No céu ninguém toma, no céu ninguém tira, no céu ninguém arranca de você. Pelo amor de Deus, que é isso? Jesus condena o egoísmo advindo das riquezas. Jesus condena o egoísmo. Jesus condena a confiança nela. Jesus condena o egoísmo advindo das riquezas. Eu estou frisando, quero que você entenda isso, pelo amor de Deus. Tá? E também a confiança nela. Mas, infelizmente, diz o autor, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios. Que isso? Vai dizer que não? É sim. É verdade. Meu Deus, principalmente esse negocinho aqui. Isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui gera um consumismo assustador. As pessoas estão se desesperando para ganhar dinheiro. Né? E quer isso que dá dinheiro. Hein? Bom, mas vamos lá. E aí você acaba perdendo muito tempo aqui. E não ganha nada, né? Mas vamos lá. Se não tivermos cuidado, meu amigo, minha irmã, meu jovem, meu professor, se não tivermos cuidados, podemos acabar nos preocupando com os problemas mundanos. E quando isto acontecer, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai perder o foco de Deus. Então, Jesus disse, céu, não perca o foco de Deus.
Amém? Jesus, ele sabia, tá? O quanto isso seria tentador. Jesus sabia. Por isso, em seu maior sermão registrado, ele se assegurou de que seus seguidores soubessem que deveriam determinar as prioridades. Meu Deus, apropriada. Olha só, Jesus está colocando em evidência. Ele sabia, ele foi tentado nisso. Imagine todos os reinos da terra. Que tentação, né? Todos os reinos da terra, tudo isso eu te darei. Com uma coisa, se prostra e me adora. Meu Deus do céu, que tentação, não? Aí Jesus nos dá uma lição linda de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, porque o inimigo ofereceu o mundo inteiro para ele, e perder a sua alma, e ter a sua alma condenada no inferno. De que adianta ganhar o mundo inteiro? Não vale de nada, porque são tudo bens passageiros. E de repente você não vai ter tempo de usufruir de nada. E aí, adiantou alguma coisa, tanto esforço? Não estou dizendo que você não tem que fazer esforço para conseguir. Não, não é isso. Jesus também não está dizendo isso. Jesus está nos ensinando a colocar o coração no lugar certo. Porque riqueza, Deus não condena não, querido. Senão ele não daria para Davi, não daria para Salomão. Não é? Está para entendendo aqui? Tá dando para entender aqui? Tá. Meu Deus do céu. Deixa eu ficar calmo aqui. Vamos lá. Olha só, a vida muito atarefada para a maioria de nós. Bom, se você tem preocupações tradicionais de cuidar de outra pessoa com uma doença ou deficiência permanente, a vida pode se tornar quase um burrão. Muitas vezes é difícil manter a perspectiva, manter a prioridade, manter o foco nas coisas que realmente importam. Temos um exemplo aqui, Marta, por exemplo, né? Marta, ela recebe Jesus, ela abre a porta, Jesus entra na casa dela, mas ela não dá atenção para Jesus. Ela prioriza outras coisas. É isso que a palavra nos ensina. Jesus está dizendo, olha, isso aqui é tentador, isso aqui pode acontecer, isso aqui vai acontecer, mas você não pode estar preso nisso aqui. Pelo amor de Deus, pega a visão, vem para cá. Deixa eu sair daí. Vamos lá, vamos para o tópico de número 3. Pois é, no tópico de... Tem muita coisa boa aqui nesse tópico de número 1. Tem até aqui um comentário que o autor coloca pra gente. Muito bom. Eu estou deixando ele aqui para vocês, porque eu quero chegar no tópico de número 3 para a gente fechar logo isso aqui. E, dentre esses argumentos que ele coloca aqui, tem duas expressões aqui que eu achei interessante, né? Mateus 6,25, quando ele fala andar cuidadoso, quer dizer, não andeis ansiosos, tá? A palavra é merimal, tá? Está ansioso, distraído pelos medos. Em um sentido, pode significar simplesmente preocupar-se. Todavia, veja bem, está ansioso, distraído pelo medo. Ou seja, uma pessoa que fica apegada aos bens materiais, que visa todo o seu dinheiro, fala sério, por mais a quantidade de segurança que tem, essa pessoa não tem medo? Tem medo sim. Tem medo de ser tapeada, tem medo de ser enganada, tem medo de ser roubada, tem medo. Se não tivesse medo, não colocaria segurança nenhum do lado. Já começa por aqui, rodeado de segurança. Para quê? Para protegê-lo. Porque entende ele que protegendo ele, está protegendo todo o seu bem, sua riqueza, tudo que possui. Que isso? Merimão, ansioso. Tem uma outra palavra que ele usa aqui, né? A vida é psushi. Uma palavra que reflete o significado da palavra hebraica nephish e chama a atenção para a nossa natureza como seres que vivem no mundo material. Seres
que vivem no mundo material, é uma referência literalmente aos seres humanos. Tá? Poderíamos aqui alocar todos os seres vivos com toda a propriedade. O que essa expressão aqui mostra para mim? Que você é matéria física. Tá? E por ser matéria física, você vai estar preso, você vai ser tentado, você vai ser levado a estar ansioso, você vai viver tudo que todos os seres humanos vivem. E é por causa disso que Jesus ele veio para nos alertar, nos centralizar, nos apontar o céu e automaticamente nos trazer tranquilidade em meio à inquietude e ansiedade da vida. Então, finalmente, vamos lá para o 3. Vivendo a quietude espiritual, viu? Em Deus. Aqui, nos pontos abordados, o primeiro deles, os males advindo das preocupações. O segundo, vivendo sem inquietação. Vamos literalmente falar aqui sobre tranquilidade, né? Ou a expressão que o autor usa, quietude espiritual. Bom, no primeiro ponto de abordagem ele diz que pois não é somente mamão que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com nossa subsistência pode comprometer nossa vida espiritual. Que isso? Pois é, e mais ainda, a nossa saúde mental. Coisa extraordinária, né? Pelo amor de Deus, uma análise psicológica fundamental. Jesus é extraordinário. Jesus é fenomenal. É por isso que eu vejo aqui. Não tem como, né? Jesus está tratando praticamente do comportamento e está tratando, tá, da psique dos seus servos com toda a evidência. Se você tem aqui dentro e aqui dentro o que Jesus está ensinando, querido, pelo amor de Deus, chega a ser surreal, né? Que isso, vamos lá. Eu coloquei uma pautazinha aqui do lado dizendo o seguinte: o que pode nos fazer mal, além de mamão? O autor responde: as preocupações demasiadas. Meu Deus do céu. Com o que, pastor? Está aqui na pauta dele, com o futuro e com a própria subsistência humana. Sim, essas preocupações podem comprometer nossa vida espiritual e nossa saúde mental. Está ali. E dependendo da gravidade, pode atingir todo o nosso ser. Até mesmo as pessoas que nos cercam, digo eu. Pelo amor de Deus. Meu, isso aqui é muito forte, né? Bom, em tempos difíceis, ele coloca aqui, principalmente em tempos difíceis, as preocupações demasiadas podem nos levar a um anseio, ou aos anseios da vida. Os anseios, senhoras e senhores. Por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos, preocupados. Não andeis preocupados, não andeis ansiosos. Por que, Jesus? Por que, Jesus, não posso andar ansioso? Aí Jesus vai te responder com toda a propriedade. Mas olha só, por que eu não devo andar ansioso? Porque os anseios me distanciam de Deus e me distraem. As distrações, senhoras e senhores, as distrações da vida, por meio desse materialismo, por meio desses anseios, por meio dessa inquietude provocada pelo meu desejo de alcançar, de adquirir o que busco, podem se tornar mais importantes do que Deus. Vimos em uma outra pauta, pode nos tirar do foco da direção de Deus. Pega isso aqui, tá? Porém, as distrações da vida podem ser para o materialista mais relevante que servir a Deus. Pelo amor de Deus, né? Então, isso aqui é muito importante. Mais uma vez, nós temos aqui o caso de Marta. Pois é, eu comecei a pauta falando sobre Marta,
E existe aqueles que têm o síndrome de Marta, né? Abre a porta para Jesus, Jesus entra na casa, Jesus se assenta na casa, mas não conseguem dar atenção para Jesus porque estão preocupados com as coisas corriqueiras, materiais. Estão dando atenção às coisas materiais. E Marta, nessa apresentação, ela ainda fala com Jesus. Pede para Maria vir me ajudar. É assim que funciona, né? Pois é. Mas para o cristão isso aqui é uma lição assustadora. Fiquem à vontade, vamos para o 2. Vivendo sem inquietação. Bom, ele diz aqui que o materialismo afastou o homem de sua quietude, da tranquilidade, da simplicidade, do contato com a natureza. Ele diz aqui, da qual ele pode extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Bom, eu não vou nem entrar num pensamento que me veio aqui, porque senão vai dar o que falar aqui. Isso aqui tá meio mantra, né? Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, continuando aqui. Para mostrar que não devemos ser inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam, mas o Pai Celestial as sustenta, as alimenta, cuida delas. Pelo amor de Deus. Olha o exemplo que Jesus está dando aqui, pelo amor de Deus, para aqueles que ajuntam tesouros no céu, para aqueles que têm o seu cofre da graça no céu. Pelo amor de Cristo, quem cuida de você é Deus. Se Deus vai te dar bens materiais, não é para você se afastar deles. Se Deus vai abençoar a tua vida financeira, não é para te afastar dele. Se Deus vai te tornar rico, não é para se afastar dele. Se você não vai ter riqueza, vai continuar sendo pobre, não é para você se afastar dele, porque nada vai te faltar. Deus é Deus de provisão. O povo caminha há 40 anos, mas não morre de fome, não morre de sede. Tem roupa, tem calçado. Pelo amor de Deus. Deus é Deus de provisão. Pega a visão. Tá? Há um hino antigo que diz, pode faltar tudo, pode falhar tudo. Tá? Mas o meu Deus não falha. Pode faltar tudo, pode falhar tudo, mas o meu Deus não falha, meu Deus não muda. Pega a visão, pega a visão. Só podemos viver sem inquietação, senhoras e senhores, quando tomamos a consciência que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para... não é não. Deus não sou não. Meu Deus. A Bíblia descreve que somos considerados que somos considerados pedras vivas, eleitos, povo sacerdotal, povo exclusivo de Deus. A Bíblia nos chama de povo exclusivo de Deus. Mas para eu viver a tranquilidade e fugir da inquietação da vida, eu preciso tomar consciência, ter consciência, saber que sou filho de Deus. Filho pela fé, filho pela graça, filho pelo favor, filho pela misericórdia, filho pelo sacrifício, filho pelo Cristo que se entregou por mim na cruz do Calvário. Amém? Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição e angústia, eu destaquei isso aqui, né? Preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Ok? Olha que coisa interessante. Crentes que vivem isso aqui, inquietos, crentes que vivem com maus pressentimentos, crentes que se entregam à aflição, crentes que vivem angustiados precisam se converter. Por quê?
não está tendo consciência de que Deus é Deus e de que esse elemento, ele que pensa dessa forma, não faz parte do povo exclusivo de Deus. Que isso, querido, pelo amor de Deus, aterriza, tranquiliza o coração, baixa a guarda, deixa Deus ser Deus, se entrega, deixa Deus ser Deus na tua vida, pelo amor de Cristo. Amém? Que venhamos lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós, pelo amor de Deus. Filipenses 4, 6 e 7, 1 de Pedro 5, 7, caso você queira conferir a leitura bíblica, é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia quem diz, é a Bíblia quem fala. Quem é a Bíblia? A palavra de Deus. Pelo amor de Cristo Jesus. Vamos lá. Número 3. Vivendo sossegado. O que é isso? Bom, em cima a gente já viu, né, que os que vivem com maus pressentimentos, em aflição e angústia, vivem preocupados. Aqui no ponto de número 3. Viver sossegado em Deus, eu já até deixei uma deixa em cima, porque é Ele quem cuida de nós. O autor começa dizendo, não viva inquieto, não viva preocupado, não viva em aflição, não gaste suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Viva sossegado, viva confiando no Todo-Poderoso. Por que, pastor? Porque em nada você vai modificar ou acrescentar tendo preocupações demasiadas. Nada, só vai te prejudicar. Não vai te acrescentar nada, não vai te deixar melhor em nada, vai te prejudicar. Então viver sossegado, querido, é acreditar que as preocupações que eu tenho, tá? Eu as entrego nas mãos de Deus, que as aflições que virão sobre a minha vida, Deus está no controle, que todas aquelas adversidades que vêm para me fazer parar e me fazer buscar as coisas materiais não terão domínio sobre a minha vida. Eu uso novamente aqui o exemplo clássico do mestre no deserto. Não tem jeito, o inimigo pensou que no momento mais tenso de Cristo, momento de fome exagerada, imagine 40 dias no deserto sem comer e sem beber. Ele vai atacar nos pontos fracos, ele vai nas necessidades humanas. E Jesus leciona de forma linda, clássica e extraordinária aonde está a fidelidade, aonde está o foco da adoração. Não tentarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele adorarás. Aonde que deve estar o meu foco? Em Deus. Aonde tem que estar a minha direção? Em Deus. Desculpa, gente. Mais uma vez aqui. Jesus, ele nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes, mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos para viver a quietude e a tranquilidade. O crente precisa buscar o reino de Deus e sua justiça. Ai, Jesus, esse mundo marcado pelo imediatismo e ansiedade, você, precisamos valorizar mais a tranquilidade, a calma que vem de Deus, porque somente nele nós encontramos descanso com toda a propriedade.
A Ele a honra, a Ele a glória. Quer viver sossegado? Em meio às adversidades, em meio à correria, em meio a essa loucura que é o mundo, quer viver sossegado? Então se entrega para Deus, deixa Deus ser o dono da tua vida. Confia mais em Deus, acredita mais em Deus. Amém? Deixa eu ir para a conclusão, né? O nosso foco principal, senhoras e senhores, é Cristo. Cristo precisa ser a prioridade. O reino de Deus precisa ser a prioridade. Entenda isso. Não se ocupe em perder tempos com as coisas materiais, anseios, preocupações, inquietude. Só geram problemas emocionais e até prejudicam a nossa vida, tanto física quanto mental, literalmente. E Jesus, sabendo disso, Jesus cuida da gente, Jesus orienta a gente, Jesus nos ensina como nos portar, como seguir, como estar diante dele. Fica tranquilo mesmo quando você sente que a vida está ficando difícil, quando a vida está ficando dolorosa, quando a vida está ficando cansada. Fique tranquilo. Jesus é aquele que providencia tudo na tua vida. Não se preocupe com roupas, com alimentos, porque o teu Pai celestial, Ele não vai te deixar morrer de fome. Ele não vai deixar você sem investimento. Ele não vai deixar de cuidar de você. Então, ajunte tesouro sim, mas no céu. Seja rico sim, da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus. Por quê, pastor? Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. É simples assim. Eu não estou ignorando a riqueza. Davi não ignorou a riqueza. Não sei se eu já falei, né? As filhas de Labão reconheciam que a riqueza de seu pai vinha de Deus. Davi tinha essa consciência também. Salomão, como prova cabal, absoluta disso aqui, mega poderoso, herdou praticamente o império que Davi deixou para ele, mas ele vai buscar a Deus, e para administrar o povo ele pede sabedoria e conhecimento. Deus aparece para ele e diz: olha, você poderia ter me pedido qualquer coisa, para ser mais rico, para ser famoso, para ter tudo o que você quisesse, mas você me pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria. E olha o que Deus vai fazer. Eu vou te dar sabedoria, vou te tornar mais rico, vou te tornar mais famoso. Pelo amor de Deus. Peça a coisa certa para Deus. Busque a coisa certa em Deus. Se prenda na coisa que realmente vale alguma coisa para você. Busque a Deus com um coração sincero, verdadeiro. Foque-se no céu, como eu disse. Ajunte o seu tesouro no cofre da graça que está lá no céu. Se desprenda do materialismo. Se solte da ganância. Fuja da avareza. Fuja da avareza. Deus não condena ninguém a ser rico. Deus não condena ninguém. Mas Deus condena aqueles que se afastam dele por causa das riquezas. Deus condena as atitudes dessas pessoas. Deus condena o comportamento dessas pessoas. Tá? Então não seja como eles. Seja como Jesus nos ensinou. Amém? A mensagem de Cristo, literalmente, ela é sumariamente importante, porque ela me desperta para eu viver o cristianismo pautado e centrado na transparência, na hombridade, na verdade. Amém? Reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a justiça de Deus, reconhecendo a misericórdia de Deus, reconhecendo o favor de Deus, vivendo debaixo do poder de Deus, da autoridade de Deus, do controle de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E eu só tenho a agradecer a Deus mais uma vez, ok? Respirando, né? Bom, queridos, eu disse que eu ia falar sobre isso, né? Então, mais uma vez, não esqueça, tá? Você pode estar adquirindo esses materiais que foram redigidos pelo nosso pastor presidente. Fique à vontade para escolher, tá? O que você quiser. Você
pode estar entrando em contato conosco aqui pelos comentários, ou como disse, entre pelo contato dele mesmo, fale com ele, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima, beijo no coração de todos e deixa Deus te usar, tá bom? Maravilha.